De São Paulo para Brasília, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, definiu os critérios para a utilização de câmeras corporais pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Reportagem de Daniel Lian. Pois é, o Supremo Tribunal Federal acolheu uma petição do governo do estado de São Paulo e redefiniu a determinação sobre a obrigatoriedade do uso das câmeras corporais por policiais militares envolvidos em operações, incluindo a Operação Verão. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que as câmeras têm que ser utilizadas em determinadas situações, como operações de grande envergadura para a restauração da ordem pública, operações que incluam incursões em comunidades vulneráveis e operações deflagradas para responder a ataques praticados contra policiais. O uso deverá ocorrer em regiões onde há disponibilidade desse utensílio. As decisões, segundo o ministro, não devem ser interpretadas como modo de inviabilizar a execução de ações de segurança pública. No entanto, a Polícia Militar hoje dispõe de 10.125 câmeras corporais que são distribuídas em todas as regiões do estado, na capital paulista, região metropolitana, também na Baixada Santista e no interior. Isso representa 52% das unidades que, aliás, estão preparadas para receber esse tipo de equipamento. Cristiano Vilela, regulamentação, explicação das normas de utilização das câmeras corporais por policiais militares. Chama atenção uma das 3 hipóteses ali ilustrada na regulamentação, que é quando a polícia for fazer alguma operação para combater algum criminoso que tenha participado da morte de um policial. Isso parece claramente uma referência à Operação Escudo aqui em São Paulo. Como é que você vê esta decisão do Supremo Tribunal Federal com essas hipóteses ilustradas? Pois é, quando se trata dessa questão das câmeras, dos fardamentos dos policiais, eu pessoalmente sou bastante favorável à utilização das câmeras. Naturalmente com regramento, com critério, mas eu sou bastante favorável. O que eu discordo totalmente é que isso seja fruto de uma decisão judicial. Eu vejo que nesse sentido deveria ser objeto de uma decisão política por parte do governo de cada estado, que é quem cuida da área de segurança pública em cada unidade da federação, e, eventualmente, segmentos que desejassem isso, o governo eventualmente não segue nessa linha, poderia ser objeto de uma oposição política, de algumas manifestações das entidades, uma manifestação política. Isso faz parte do aspecto democrático. Agora, a partir do momento que o judiciário vem com um regramento como esse, me parece que talvez ultrapasse um pouco os seus limites, ao estabelecer patamares tão rígidos para algo que, no meu entendimento, fica claramente caracterizado como uma decisão política. E, sendo uma decisão política, a competência seria por parte do ente federativo. Vilela, você falou que isso seria uma decisão política. Politicamente, parece que aqui em São Paulo isso está tomando corpo, né? Porque o governador Tarcísio, depois de uma forte pressão contra a pasta da Secretaria de Segurança Pública, veio até a imprensa dizer que refletiu melhor e que mudou de ideia em relação ao uso das câmeras corporais. Você acha que a partir de agora, nesses 2 próximos anos desta gestão de Tarcísio, essa vai ser uma nova realidade e com menos polêmica, já que o próprio governador está entendendo ser o caso de utilização das câmeras? Eu vejo que sim, nesse sentido, vem num bom caminho. Eu vejo que o governador, ele age com correção à medida que ele identifica aquilo que ele reconhece como um erro do seu governo. Agora, eu vejo que é importante a gente separar a análise política, a análise da decisão do governador, daquilo que eventualmente seja uma imposição por conta de uma decisão judicial. É essa avaliação que eu acho importante ficar destacada. Isso, no meu entendimento, cabe de uma decisão política que pode ser criticada, pode ser elogiada, faz parte da democracia. A partir do momento que há uma decisão judicial adentrando no limite da discricionariedade política, eu vejo que, apesar de concordar com o mérito, mas eu vejo que a forma não é a forma mais correta. Já mais análises do Cristiano Vilela.
Por aqui, o governo federal publicou um decreto que adiou as mudanças na fiscalização de CACs no Brasil. O controle vai deixar de ser feito pelo Exército e a Polícia Federal deve assumir essa responsabilidade. Confira os detalhes na reportagem de Janaína Camelo. O governo federal publicou nesta sexta-feira uma portaria adiando para o dia 1º de julho de 2025 a transferência do Exército para a Polícia Federal na fiscalização das licenças dos chamados CACs. Colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. Essa transferência está prevista em um decreto que foi assinado pelo presidente Lula no início do seu mandato, em janeiro de 2023, determinando que esse trabalho passasse a ser feito pela Polícia Federal e a partir de janeiro de 2025, ou seja, a partir do mês que vem. No entanto, recentemente a Polícia Federal pediu mais um prazo, alegando que no momento não tem recursos nem pessoal capacitado para fazer essa fiscalização. Na ocasião, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que ia atender ao pedido da corporação. O documento que foi publicado nesta sexta-feira é assinado pelo Ministério da Justiça, também pelo Ministério da Defesa. Estabelece que em 60 dias as duas pastas vão apresentar um cronograma com a definição da transferência, da efetivação dessa transferência. A Polícia Federal diz que até o momento já capacitou 200 profissionais em treinamentos para fazer essa fiscalização e que pretende, nos próximos meses, fazer a formação de mais grupos para que sejam capacitados a fazer esse serviço. Até o momento, por enquanto essa transferência não é feita, essa atribuição da fiscalização das licenças dos CACs continua sendo realizada pelo Exército. De Brasília, Janaína Camelo. Cristiano Vilela, como é que você vê essa mudança de entidades aí? A fiscalização sai das Forças Armadas, passa para a Polícia Federal, isso já havia sido uma decisão, e agora temos o adiamento dessa transferência de funções. Olha, Koba, eu vejo como uma medida administrativa que ela acaba não resolvendo o problema do armamento, o problema da segurança pública no Brasil. Eu vejo que é natural que quando você tenha governos antagônicos, você tenha visões distintas sobre determinado tema. Agora, eu não vejo muita lógica em ficar promovendo determinadas mudanças, tira daqui, põe ali, daí volta outro governo, põe de novo em outro órgão, aí volta, põe de novo. Eu vejo que esse tipo de coisa ele não avança. E o Brasil hoje, na questão do armamento, na questão do crime, na questão da segurança pública, tem um grave problema e deveria estar muito mais concentrado em resolver esse grave problema. Eu, pessoalmente, vejo que é muito mais perigoso as milhares e milhares de armas ilegais que nós temos no Brasil na mão do crime organizado do que, eventualmente, as armas legalizadas, que passam, as pessoas detentoras dessas armas passam por um critério bastante rígido para ter acesso. Então, eu vejo que nesse sentido falta um pouco de foco e de prioridade.